Vou iniciar a minha rápida fala aí nos 30 minutos que tenho sobre o tema da responsabilidade civil na parentalidade, que, de fato, nós ainda temos muito a tratar. E eu já antecipo aqui que eu vou, a exemplo até do professor Marcelo Milagres, vou mais trazer inquietações do que propriamente soluções para as questões que são identificadas. Bom, aqui rapidamente apenas algumas pontuações sobre as transformações que o direito de família tem passado nos últimos tempos, principalmente no Brasil, mas não só no Brasil, não só a ideia da transferência ou passagem da família instituição para a família instrumento, a noção, portanto, de que hoje nós não podemos pensar ou tratar das questões familiares sob a perspectiva da família como um ente abstrato, mas sim nas pessoas daqueles que a integram, portanto, a família como um instrumento para servir aos seus integrantes, não ela ser servida pelos seus integrantes, e isso tem a ver com, principalmente no caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988, com os princípios constitucionais que nós passamos a ter a partir de 1988, mas principalmente ligado ao tema da dignidade da pessoa humana e de que forma a dignidade da pessoa humana vai ter como ser considerada nas relações familiares. De modo muito claro, nós sabemos que, num período anterior de uma sociedade brasileira que era baseada numa família, na verdade, monolítica, no sentido de só ser constituída através do casamento, tendo como grande protagonista, naquela ocasião, a pessoa do homem, ao mesmo tempo marido e pai, portanto, chefe da sua sociedade conjugal, nós agora temos uma família democrática, uma família muito mais associada a valores igualitários, a valores humanistas, a valores, portanto, que estão diretamente fundados no próprio texto constitucional de 1988. Isso tem clara repercussão não só na natureza normativa dos enunciados constitucionais, quanto à sua efetiva aplicação no âmbito das relações concretas de família, mas também a partir da regra do artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, quando garante, de modo expresso, que o Estado deve prestar assistência à família na pessoa de todos aqueles que a integram, coibindo atos de violência que podem, eventualmente, vir a tentar ser praticados no âmbito dessa família. Não só por força dessa regra do parágrafo 8º do artigo 226, mas aqui apenas eu trago como um referencial normativo que vai nos auxiliar no âmbito do tema que foi eleito para que possa ser tratado na data de hoje. A Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, ela veio no momento posterior ao texto constitucional, ao início de vigência do texto constitucional, mas ela traz no seu arcabouço, na sua própria razão de ser, todo um viés relacionado à regra do artigo 226, parágrafo 8º do texto constitucional, exatamente buscando coibir atos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral no âmbito das relações familiares, principalmente tendo como pessoa mais tutelada e protegida a respeito dessa lei, a mulher, portanto, a esposa, companheira, mãe, namorada, enfim, em todos os seus segmentos, para que possa, de fato, haver uma maior e efetiva proteção a esse sujeito de direitos, que é a mulher, e que, na nossa história, e diga-se de passagem, ainda hoje, infelizmente, desembargadora, sofre efeitos, seja da cultura, seja de algumas práticas ainda arraigadas em determinados cantões do Brasil, que acaba por não efetivar aquilo que o próprio texto constitucional estabelece. Não por acaso, nós ainda, em pleno ano de 2019, estamos tratando e ainda recebendo notícias de práticas de feminicídio, enfim, violências graves contra as mulheres e, obviamente, a Constituição Federal de 88 tentou estabelecer, pelo menos, um quadro normativo que pudesse dar conta das questões, até mesmo no âmbito da prevenção, antes mesmo da própria repressão acerca dos atos de violência doméstica.
A regra do artigo 1511 do Código Civil, também uma regra importante, que normalmente acaba sendo um pouco negligenciada, no sentido de estabelecer uma cláusula geral que passa a ser não só a referência para as relações fundadas no casamento, mas para toda e qualquer relação familiar, que é a expressão comunhão plena de vida, por força da ideia de uma cláusula geral de tutela de toda e qualquer pessoa que integre a família, relacionada exatamente ao projeto familiar que vai ser desenvolvido por aquele casal ou por aqueles pais e filhos, até no âmbito de famílias monoparentais, né, sem que haja propriamente, portanto, a escolha de uma família específica como sendo mais tutelada do que outra, né? Essa também é uma outra consideração a partir do texto constitucional de 88, que não há uma família melhor, uma família pior. Existem famílias e essas famílias são, obviamente, todas elas merecedoras de tutela e proteção, sem que haja qualquer possibilidade de discriminação. Também trago aqui rapidamente a colação as regras dos artigos 1566, inciso 5, e 1724, ambos do Código Civil atual, que regulam ou que tratam dos chamados deveres de respeito e consideração mútuos que existem no âmbito das relações conjugais e também no âmbito das relações companheiris, né? Ou seja, o 1566 tratando das pessoas casadas, o artigo 1724 das pessoas que vivem em companheirismo, né? Ou em união estável na terminologia que a Constituição acabou adotando. Isso significa dizer que, a partir da referência não só constitucional, mas também hoje no plano infraconstitucional, nós temos todo um instrumental normativo que claramente evidencia a importância de um tratamento reciprocamente saudável, um tratamento que seja harmonioso, um tratamento que seja baseado naquilo que envolve o melhor das pessoas, que se relaciona exatamente à ideia de uma troca de sentimentos, de uma troca de consideração e respeito que deve existir em toda e qualquer relação familiar. São conceitos jurídicos indeterminados? Sim, são conceitos jurídicos indeterminados, mas isso não significa dizer que nós não podemos dar concretude a essas noções a partir das situações concretas e da própria evolução que a sociedade brasileira vem passando. Nesse momento, então, entra o tema da parentalidade, e aí associado às famílias contemporâneas, né? Porque hoje, também no que tange às crianças e aos adolescentes, principalmente sob a perspectiva constitucional, nós expressamente adotamos, até com base em convenção internacional, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, baseado na doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, e que o texto constitucional também expressamente alberga e passa a ser fundamental no contexto das relações familiares. Quer dizer, não se trata apenas da criança e adolescente fora do contexto familiar, além das outras situações nas quais a criança e adolescente se coloca, também no âmbito da família, ela merece especial proteção ou melhor, atendendo ao seu melhor interesse, tal como a Constituição estabelece, principalmente no plano das questões de ordem existencial, muito mais até do que no plano patrimonial. No campo da responsabilidade civil, fazendo aqui uma rápida pontuação para podermos avançar, a responsabilidade civil também se alterou no âmbito do direito brasileiro, nas questões que envolvem a realidade que nós todos vivenciamos. Não vou aqui me alongar, até por já ter sido objeto de outras palestras e manifestações de professores, com a passagem do foco da responsabilidade civil do ato ilícito para a preocupação com o dano injusto, né? Portanto, a ideia hoje muito mais focada, muito mais centrada na noção do dano injusto do que propriamente da noção de ato ilícito. Isso não só decorre de uma mudança de tratamento no que tange aos fundamentos da própria responsabilidade civil. Nós sabemos hoje que o sem número de situações que envolvem responsabilidade objetiva ou civil objetiva são muito maiores do que anteriormente nós tínhamos, e também em razão de outras circunstâncias, como a própria revisita ou revisitação aos elementos da responsabilidade civil, focando propriamente, portanto, no dano chamado injusto como sendo o centro das atenções das questões ligadas à responsabilidade civil. Portanto, a responsabilidade civil como um instituto que deve ser pensado e praticado como reação a um dano injusto.
Temos hoje uma série de questões, né? Tivemos oportunidade aqui na parte da manhã, pelo que eu pude acompanhar das palestras da parte da manhã, várias reflexões e pensamentos sobre questões ligadas quanto aos danos coletivos, aos danos difusos, a maior atenção à causalidade, portanto, ao nexo causal, né, principalmente na perspectiva da responsabilidade civil atual. E, nesse novo ambiente jurídico no qual nós todos nos encontramos, em que a responsabilidade civil foi bastante alterada, bem como o direito de família também foi bastante modificado, nós não necessariamente temos dois ramos ou dois segmentos do direito privado ou do direito civil que se excluem e que não podem vir a dialogar ou se comunicar de alguma forma. Daí, nesse ambiente jurídico, como esses temas candentes ligados à responsabilidade civil e também às relações familiares, nós não podemos considerar que sejam fenômenos excludentes uns dos outros. Com relação ao atual conceito de dano moral, e aí eu já estou me afunilando, ou estou buscando afunilar para um determinado segmento do tema da responsabilidade civil, nós sabemos que no direito brasileiro, seja no plano doutrinário, seja no plano jurisprudencial, algumas discussões contemporâneas, até mesmo acerca da configuração do tema da responsabilidade civil por dano moral. E eu sou daqueles, não apenas por fazer parte da UERJ, mas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas que segue bastante a Escola do Direito Civil Constitucional e, baseado até numa das teses, das mais brilhantes teses que nós tivemos na nossa instituição, a professora Maria Celina Bodan de Moraes teve a oportunidade de, numa tese de titularidade para professora da faculdade, apresentar exatamente os contornos que nós identificamos no campo do dano moral em matéria de responsabilidade civil, como claramente identificados no âmbito da violação aos substratos daquilo que envolve a dignidade da pessoa humana. Portanto, os 4 substratos ligados à liberdade, à igualdade, à integridade físico-corporal e à solidariedade, né? Portanto, a partir dessa visão, e eu sigo essa linha, um conceito, portanto, mais atual e contemporâneo no campo da responsabilidade civil por dano moral. Nessa toada, né, nessa direção, nós, então, passamos a tratar das questões relacionadas ao tema exatamente objeto da minha intervenção hoje, que é o da responsabilidade civil nas relações parentais. Até que ponto, e aqui eu já estou fazendo um recorte, porque eu estou deixando de lado a responsabilidade civil nas relações conjugais e nas relações companheiris, né? Portanto, esses seriam outros temas que, por si só, já dariam uma palestra, né? Fora do tema que eu me propus a tratar hoje, mas eu vou, mais uma vez, fazer um funil, vou criar um funil para focar no tema da responsabilidade civil nas relações parentais. E, a partir do texto constitucional de 1988, nós temos 2 referenciais que são aqui, de modo muito claramente aplicáveis, que são o melhor interesse da criança e do adolescente e o princípio da paternidade responsável. Ambos de estatura constitucional. Ambos previstos, seja expressa, seja implicitamente, no texto da Constituição Federal de 1988. Com base nesses 2 princípios, e hoje, até curiosamente, eu tive oportunidade, há 10 anos atrás, exatamente no ano de 2009, de publicar um trabalho, um artigo doutrinário sobre o tema da responsabilidade civil no direito de família, e, ao revisitar esse meu artigo, né, buscando até me preparar para o desafio que é a apresentação dessa palestra de hoje, eu fiz questão de não só revisitar o que eu havia escrito, mas, mais do que isso, buscar exatamente de lá para cá o que, de novo, veio a ser tratado em relação a esse tema. E, mais do que isso, acabei indo também para alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse tema, e acabei me surpreendendo que nós tivemos, ou temos tido, né, um movimento, de certa forma, pendular. Lá, e eu vou até fazer uma passagem muito rápida sobre pelo menos 6 recursos especiais nos quais o tema foi tratado, né, e eu peço licença para rapidamente até me referir a alguns deles, mas não podendo esgotá-los em razão do tempo,
Nós tivemos um primeiro recurso especial, logo o primeiro lá citado, sob a relatoria do ministro Fernando Gonçalves, um mineiro, inclusive, né? O ministro Fernando Gonçalves, no qual neste recurso especial, vejam que ainda não estava na casa do 1 milhão, né? Estava ainda nos 757 mil. Né? O ministro Fernando Gonçalves, ao julgar na 4ª turma do STJ um caso concreto ligado ao recurso especial baseado numa hipótese supostamente de abandono afetivo, expressamente negou a possibilidade de reconhecimento de qualquer repercussão no campo da responsabilidade civil, exatamente por força da ideia de que não podemos monetarizar, não podemos transformar em um valor pecuniário algo que envolve o amor, algo que envolve o afeto, a afetividade entre pai e filho, entre mãe e filho. Né? Portanto, a ideia da impossibilidade de monetarizar, de, portanto, tornar expresso em valores pecuniários aquilo que envolve um sentimento, né? Aquilo que envolve, portanto, o desamor, vamos assim chamar. Mais adiante, já em 2012, e aqui não foi apenas a título de ordem cronológica, mas em 2012, num caso que foi apreciado agora já na perspectiva da casa do 1 milhão, né? Portanto, já do recurso especial 1.159.242 de São Paulo, a ministra relatora Nancy Andrighi, exatamente numa linha oposta à linha do ministro Fernando Gonçalves, vem e reconhece hipótese que era, sim, de responsabilidade civil por abandono afetivo, né, no campo das relações parentais, e se utiliza de modo bastante interessante de alguns fundamentos, não só de índole constitucional, mas principalmente a ideia do cuidado. É o dever do cuidado que os pais têm que ter com relação aos seus filhos. E ela, expressamente, em vários momentos da sua fundamentação do seu voto, chega a mencionar que não está ali tratando de uma violação relativa à ideia do afeto ou do amor não poder ser exigido ou cobrado juridicamente, mas sim o cuidado. O cuidado como um dever jurídico, um cuidado, entre aspas, afetuoso, que poderia ser, sim, entendido no campo das relações familiares e motivador da hipótese de responsabilidade civil por suposto dano moral ou abandono afetivo, na terminologia que alguns doutrinadores passaram a utilizar. Eu fiz questão de trazer ainda outros recursos especiais, um de 2009, outro de 2012, outro de 2004, mas queria destacar esse último, que é de 2017, que foi relatora a ministra Isabel Galotti, Maria Isabel Galotti, também já na casa de 1 milhão e agora 500 mil, né, em termos de recurso especial, que a ministra Maria Isabel traz todo um histórico acerca desse tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mostrando quais teriam sido os fundamentos do voto do ministro Fernando Gonçalves, bem como de outros ministros lá nos primeiros casos, bem como o voto da ministra Nancy, além de outros votos que também a seguiram, e a ministra Isabel Galotti acaba por chegar à conclusão de que, e eu talvez aqui fazendo um trabalho mais como intérprete, talvez uma terceira visão, uma terceira linha, que seria de, em regra, não ser possível o reconhecimento da responsabilidade civil em casos relacionados à parentalidade e filiação, mas, assim, algumas situações muito específicas que poderiam vir a motivar e fundamentar hipóteses de responsabilidade civil. Então, na realidade, nós temos, e aqui eu queria, antes mesmo de me manifestar, não sei se eu já estou chegando aí ao final, mas me manifestar sobre a posição atual do Superior Tribunal de Justiça, eu posso assegurar aos senhores que, primeiro, essa matéria não foi julgada em sede de recurso repetitivo. Segundo, não há ainda uma, acho eu, consolidação de orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse tema. Portanto, ainda há um tema em aberto, né? Temos um tema ainda em aberto, principalmente na perspectiva da atuação do STJ. E eu fiz questão de mencionar, não por acaso, o tema da constitucionalização, porque me parece que esse tema não deve se esgotar no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Esse tema, muito provavelmente, chegará
ao Supremo Tribunal Federal e, acho eu, devendo, obviamente, apreciar essa questão numa perspectiva que envolve a própria Constituição de 1988. E aqui eu trouxe, então, as duas correntes doutrinárias principais, posso assim chamar, sobre o tema. A primeira, segundo a qual não há responsabilidade civil, pois exatamente não se pode obrigar uma pessoa a ter afeto, a ter amor em relação a outra, e, portanto, esse chamado abandono afetivo seria um nada para o direito em matéria de responsabilidade civil. Quer dizer, não seria caso de responsabilidade civil exatamente por ser um irrelevante. Haveria, de acordo com vários dos fundamentos trazidos por essa corrente doutrinária, solução para as hipóteses em que se identificaria como sendo de abandono afetivo, outros instrumentos que não a responsabilidade civil para solucionar esses dilemas, como no exemplo da destituição do poder familiar. Quer dizer, então, o tema do poder familiar serviria de base para a solução dessas questões, mas não a responsabilidade civil. Uma segunda corrente, em sentido contrário, defende a possibilidade da responsabilidade civil exatamente em razão do descumprimento de um dever constitucional. Que dever constitucional seria esse? Segundo a corrente que defende essa posição, a segunda corrente, seria um dever constitucional estatuído a partir da regra do artigo 229 da Constituição Federal, entendo eu até de modo mais restrito, né, nessa fundamentação, que seria aquela regra que a Constituição estabelece, segundo a qual os pais têm o dever de cuidar, assistir e educar seus filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de assistir e amparar seus pais na velhice, doença ou enfermidade. Então, a partir da regra do artigo 229, estaria ali previsto um dever de cuidado relacionado exatamente à atuação dos ascendentes em relação aos seus descendentes menores, né, no caso, os pais em relação aos filhos, em primeiro grau, e em relação aos filhos maiores, quanto aos seus pais já idosos, já doentes, já enfermos. Haveria, ao mesmo tempo, uma violação ao desenvolvimento da personalidade daqueles que estão ainda em desenvolvimento e aí focado principalmente no plano da criança e do adolescente, quando, ainda criança e adolescente, teria sido vítima de abandono afetivo. Portanto, baseado no também princípio melhor interesse da criança, baseado na ideia de que a criança é dotada de dignidade, como qualquer pessoa humana, portanto, haveria, então, também esse fundamento quanto à violação do desenvolvimento dessa personalidade. Entre os autores e entre os teóricos que, no Brasil, sustentam essa corrente, cito aqui não só a professora Giselda Hironaka, professora conhecida de todos nós, inclusive em matéria de responsabilidade civil, que defende essa orientação, e cito também a professora Maria Celina Bodan de Moraes, que, em trabalho específico sobre a temática da responsabilidade civil no direito de família, defende a existência, de fato, de uma responsabilidade civil baseado numa relação assimétrica e permanente entre o pai e aquela criança ou aquele adolescente, com a identificação da vulnerabilidade dessas crianças e adolescentes, de modo que elas possam, sim, ser vítimas desse comportamento do seu pai, ou por omissão ou por comissão, de modo a gerar hipótese de responsabilidade civil. E ela cita, de modo expresso, que deve ser feito o juízo de ponderação à luz do caso concreto, com base nos interesses em questão: liberdade dos pais versus solidariedade familiar e integridade físico-psíquica dos filhos, principalmente filhos, crianças e adolescentes, que, durante esse período anterior à sua maioridade civil, teriam sido vítimas desse abandono, do chamado abandono afetivo, e, portanto, de uma visão, à luz do caso concreto, com base no juízo de ponderação, poderia prevalecer, portanto, a ideia da solidariedade familiar e da proteção à integridade físico-psíquica dos filhos, de modo a gerar a fundamentação da responsabilidade civil. Algumas questões muito pontuais eu trago para poder refletir, principalmente aqui com todos, a partir das minhas inquietações. Primeiro, tema do pai presente. Vale dizer, aquele pai que está vivendo com o seu filho, mas que não está nem aí para ele, que não cuida dele, na realidade, praticamente é apenas um ser que passa na frente dele durante o cotidiano, mas que não nutre qualquer sentimento por ele, não nutre qualquer afeto, não tem qualquer cuidado com seu filho, é uma pessoa que para ele é totalmente irrelevante. Portanto, haveria ou não responsabilidade civil?
O fato dele estar presente, o fato dele cumprir o seu dever de sustento, seria suficiente para caracterizar a ausência de responsabilidade civil ou não? Segunda, é preciso haver demonstração de dano ou basta a consideração de que aqui há uma hipótese de dano in re ipsa, né? E, consequentemente, basta o acontecimento ou basta a omissão para que dali haja o efeito consequente, que é exatamente a ocorrência do dano a partir desse comportamento omissivo ou comissivo do pai ou da mãe. Terceiro, só a possibilidade da reparação ser em pecúnia, e aí entra aquela questão ligada ao valor pecuniário, a monetarização das relações familiares a partir de questões ligadas à responsabilidade civil, ou nós podemos ter outros mecanismos reparatórios, né, envolvendo aí o tema da responsabilidade civil. Finalmente, para também refletir, os casos concretos e específicos ligados à alienação parental. Hoje nós temos uma lei, que é a Lei da Alienação Parental, que, infelizmente, ainda não mereceu uma atenção mais específica por parte, acho eu, dos tribunais, né, numa perspectiva ligada à sua concretização, à sua efetivação, quanto aos próprios princípios que a Lei da Alienação Parental traz, e, num dos seus dispositivos, eu não vou aqui citá-lo, mas de modo muito rápido, traz a referência de que, entre os efeitos da ocorrência de um ato de alienação parental, poderá haver uma responsabilidade civil. Ou seja, a própria lei da alienação parental prevê, como uma das possibilidades de consequências decorrentes de um ato de alienação parental, a adoção de instrumentos ligados ao tema da responsabilidade civil. E me parece que, no tema da responsabilidade civil no âmbito das relações parentais, essa que é a da alienação parental se revela muito evidente, né? Porque a psicologia, já há algum tempo, tem demonstrado, a partir de estudos feitos no âmbito dessa área do conhecimento humano, que a criança ou adolescente que passa a sofrer atos de alienação parental e que passa a apresentar a chamada síndrome da alienação parental, ela, de fato, passa a ter problemas não só de ordem psíquica, mas até de ordem comportamental muito sérios. E, dependendo da gradação dessa síndrome, dependendo da gravidade dessa síndrome, ela, muito provavelmente, levará consigo para a vida inteira os traumas que ela teve durante a sua infância em razão da alienação parental que foi por ela sofrida. Então, fica aqui, apenas a título de reflexão, um pensamento, uma ideia que eu trago, que é de nós revisitarmos os nossos conceitos, nossos postulados, nossos dogmas, porque, de fato, o direito hoje ele é dinâmico, o direito hoje se coloca à luz muito mais da realidade daquilo que vem acontecendo, não distante da realidade dos fatos. Então, é preciso que não só o legislador, o julgador, o próprio administrador, e nós todos, como pessoas que vivemos em família, né, nós todos integramos, queiramos ou não, alguma família, né, seja uma família monoparental, seja uma família conjugal, seja uma família companheiril, que nós todos possamos refletir sobre uma mudança paradigmática de não só relações cada vez mais simétricas e voltadas à proteção dos mais vulneráveis, né, naquelas que são as relações que nós passamos a ter. Com essas reflexões, e me desculpando aqui se ultrapassei o tempo, eu me coloco à disposição e, mais uma vez, agradecendo aqui ao Tribunal de Justiça, à Escola Judicial e ao Instituto de Responsabilidade Civil pelo convite que recebi. Muito obrigado.